Fala galera do canal 2x1 aqui, não tem empate, aqui é o Alisson para trazer mais notícias sobre o Vozão do coração do meu povão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Dorival. O Dorival vai para a 10ª partida agora contra a Tombense. E aqui eu trouxe alguns dados, mas antes, peço que você deixe seu like, que você compartilhe a live para mais pessoas, para que outras pessoas possam consumir e conhecer o trabalho do canal 2x1. Né? Hoje a gente vai falar sobre o Ceará, mas em breve vamos ter mais vídeos falando sobre Náutico, enfim. Fortaleza, Bahia, Sport, Sampaio Corrêa, enfim. Eu vou procurar estar consumindo mais esses clubes para também falar e informar os torcedores de outros clubes, a não ser o Ceará, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Dorival, então peço que você compartilhe e deixe o like aí para poder difundir o nosso canal, o nosso trabalho. E aí, você que não é inscrito, seja bem-vindo e se inscreva no canal 2x1, beleza? O Alisson, qual é a mudança desse estilo do Dorival comparado com o Thiago Nunes? O Dorival, ele já tem um estilo de jogo mais equilibrado, né? É um time que tanto marca como joga, né? Já o time do Thiago Nunes era um time louco pelo ataque. Marcava muito bem lá em cima e a defesa não sofria tanto, né? Então, eu vejo como esses pontos fortes e essas mudanças. Mas falando sobre essa questão do Dorival, acho que a principal mudança é o sistema tático, né? O Thiago Nunes trabalhava num 4-1-3-2 e o Dorival trabalha num 4-3-3. Mas é um 4-3-3 mesmo. Como assim, Alisson? 4-3-3 mesmo. Normalmente os times, quando jogam no 4-3-3, eles marcam no 4-1-4-1. Né? Uma linha de 4, um volante, outra linha de 4 e um atacante. No caso do time do Ceará com o Dorival, são 4 zagueiros e 3 volantes. Mas, Alisson, mas o Dorival fala que são 2 meias. Quando ele colocar 2 meias, eu vou falar que são um time com 2 meias. Mas enquanto ele estiver utilizando Giovani, Richard e Lindoso, e o Giovani é o que tem a característica mais aproximada de um meia, mas não vem exercendo muito bem a função. Então, quando ele parar de usar Richardson, Richard e Lindoso, né, eu acho que o ideal vai ser Richardson, Richard e Sobral, né? Aí eu falo que ele vai parar de jogar com 3 volantes, mas até lá ele utiliza 3 volantes. 3 volantes que eu falo, 3 jogadores que podem jogar como primeiro volante. Então, acho que uma das principais mudanças é essa, né? Marcar com 4 zagueiros e ter 3 homens na frente fazendo o para-brisa, né? Indo os 3 para um lado, os 3 para o outro. Se você vê, Mendonça, Lima ou Eric não tem tanta obrigação de marcar. Como assim, Alisson? De ir até a linha de fundo da defesa. Ele vai no máximo ali até o último terço do campo. O último terço do campo defensivo, vamos dizer assim, né? Até ali perto da grande área. Quando chega perto da grande área, ele já sai e prepara o contra-ataque e quem chega para ajudar esse lateral é um dos volantes. Isso não tem sido feito com tanta efetividade, tendo em vista que contra o Atlético Paranaense, contra o Bragantino, perdão, ainda estou me recuperando da virose, tendo em vista que contra o Bragantino e o Atlético Paranaense nós sofremos gols parecidos. Dobraram, lateral e ponta, dobraram contra o nosso lateral. O volante que deveria fazer a cobertura não fez, mas não fez com tanta qualidade. Por quê? Porque infiltrou um dos meias armadores entre o zagueiro e o lateral, do lado da bola. O que foi que aconteceu? Esse volante não acompanhou com qualidade, né? Correu depois. E quando corre depois, o adversário tem mais tempo para pensar. Então, o Johan, né, do Red Bull, infiltrou e cruzou para trás, onde o Ítalo fez o gol. E agora, contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, o Eric infiltrou entre o zagueiro lateral e o Giovani não acompanhou. Não. Contra o Bragantino foi o Richard que não acompanhou, né? Então, precisa de um certo comprometimento e de perna. Alisson, como assim de perna? O time tá mal fisicamente? Na minha opinião, não. Pode estar cansado, mas mal fisicamente não. É porque esses dois caras, esses dois volantes que jogam à frente do eles têm a obrigação de jogar e de marcar. Apesar de não ser tão bom marcando, ou não ser tão bom jogando, esses caras têm a obrigação de marcar. Eles são jogadores chamados box to box, área a área. Eles atacam, vão até a área e defendem até a nossa área. Então esses caras estão muito desgastados. A gente vê o Richard aí, que saiu 2 jogos seguidos sentindo um desconforto muscular. É um problema físico? É, mas não é
propriamente dito do departamento físico ou da fisiologia. É que ele é muito exigido dentro de campo. Então esses jogadores sempre precisam de substituição para dar um fôlego novo, uma atenção nova. Então, esse eu acho que é uma das grandes mudanças. A gente viu também Lima, Mendonça e Eric crescendo no futebol. Por quê? Porque são jogadores que não têm tanta obrigação de marcar até o final. Então eles conseguem respirar mais. E quando tem um contra-ataque, a gente vê o Mendonça puxando contra-ataque contra o Palmeiras, o Lima conseguindo fazer algumas arrancadas que ele não fazia antigamente. Por quê? Porque ele tinha muita obrigação de correr, correr, correr. Quando o cara corre muito, às vezes falta vamos dizer assim, o corpo não responde o que a mente pensa. E com esses jogadores descansando enquanto o time marca, quando eles precisam construir, aí sim o corpo vai responder ao que ele está pensando, ao que ele está, aquilo que o cérebro está pedindo, né? Então muitas vezes é o que está acontecendo muitas vezes com o Richard, que chega na linha de fundo e não sabe o que fazer. Por quê? Porque ele está pensando o que fazer, mas a execução não é correta, porque corre demais. Enfim, vamos para as estatísticas, né? Porque tem alguns pontos aqui. Jogamos em casa contra o Independente, ganhamos de 2-1, finalizamos 13 bolas, chutamos na direção do gol. De 13 só acertamos 5. Sofremos 7 finalizações, mas só foram a gol 3 e sofremos 1 gol. Né? Então de 5 fizemos 2 gols e de 3 finalizações sofremos 1. Contra o Palmeiras, fora de casa, um jogo de contra-ataque, onde a tática realmente mostrou a que veio, né? O jogo de contra-ataque. O Palmeiras finalizou 19, 9 a gols e fez. Não, o Ceará finalizou 19, finalizou 9 a gols e fez 3 gols. O Palmeiras finalizou 14, das 14 só 4 a gols. Quer dizer, um time muito bem postado. Quando o time finaliza pouco na direção do gol, são 2 coisas: pontaria ou muita gente na frente do gol para barrar o chute, né? Então, desses 4, 2 foram gols. Vou dar uma seguida porque o vídeo já tá longo. De 10 contra o Laguaira, 5 no gol e 2 gols. O Laguaira finalizou 10, 2 no gol e nenhum gol. Contra o Cabalheiro, 15 finalizações a gol, 5 no gol e 2 gols. O Cabalheiro finalizou 16, 3 a gol e 0 gols. Contra o Bragantino, 14 finalizações na direção. 14 finalizações, 4 no gol e nenhum gol. Enquanto o Bragantino finalizou 18, 6 no gol e fez 1 gol. Quer dizer, foi o jogo que a gente teve mais dificuldade. Né? Foi em casa que eu tô falando, né? Fora de casa contra o Atlético Paranaense, que foi o último jogo, foram 16 finalizações, 3 no gol, somente 3 e 16. E não fizemos gol e o Atlético Paranaense finalizou 16 e fez 3 gols. Por fim, o último jogo em casa contra o Laguaira, 24 finalizações, 8 finalizações a gol e 3 gols. Enquanto o Laguaira finalizou 12, das 12, 4 no gol e nenhum gol. Quer dizer, nós finalizamos 129 bolas a gol, 43 foram no gol e 13 realmente foram gol. Né? Não sei se está dando para entender. Mas são 129 chutes, 43 que acertaram no gol e que só 13 foram gol realmente. Então, é um time que constrói muito bem. Nenhum jogo a gente construiu menos de 10 chances. Nenhum jogo. Sempre acima de 10. Mas é um time que erra o gol. E aí já também não é um erro só do Dorival. O erro do Dorival está em insistir em algumas coisas. Mas é insistir o Vina em jogar de falso 9, jogar de costas pro gol, que é um Vina que é um dos caras que tem a melhor finalização. E desses 43 chutes, só 13. Então 30 os goleiros pegaram. De 43, 30 os goleiros pegaram e 13 foram gols. Da mesma forma, sofremos 107 chutes a gol, 28 foram no gol, que o João Ricardo ou o Richard tiveram trabalho, e 8 literalmente foram gol. Então, de um time que sofre 107 chutes e 28 vai a gol, quer dizer que é um time também bem postado. É um time que dificulta para o adversário. Não é qualquer adversário que acerta o gol do Ceará. Não é tanto que o time que finalizou mais a gol foi o Bragantino, com 6 finalizações. Entende? Então esse é o time do Dorival. É um time que cria muita oportunidade. Agora acredito que por erro dos jogadores não acertam tanto o gol, porque tem oportunidades. E também tem outro ponto. Os jogadores que estão finalizando podem estar sendo atrapalhados pelos adversários.
Da mesma forma que o Ceará atrapalha também os adversários, entende? Então esse trabalho do Dorival não é um trabalho ruim, na minha opinião, certo? Eu acho que o ruim tá ele insistir em algumas coisas. O Vina de falso 9, colocar um jogador que é primeiro volante, como o Richard, de segundo volante, não que o Richard não tenha qualidade, mas o Richard, ele, na minha opinião, ele é o melhor primeiro volante, até melhor que o Lindoso. E aí, tira um cara, coloca um cara que é responsável pela marcação para criar. Então, essas 129 chances, né? Esses 129 chutes a gol, se tivesse um jogador de mais qualidade, poderíamos ter ainda mais chutes a gol, poderíamos ter dado mais trabalho aos goleiros e poderíamos ter feito mais gols. Mas tem um ponto negativo. Poderíamos ter sofrido mais chutes a gol, o goleiro João Ricardo poderia ter trabalhado mais e poderíamos ter sofrido mais gols. Então tem pontos positivos e negativos. Qual é o ponto que eu trago? Um jogo fora de casa pode-se jogar com 3 volantes. Agora em casa não tem como jogar com 3 volantes e o Vina de falso 9. Se quer jogar com 3 volantes em casa, tira o Vina, coloca um centroavante de área. O Ceará tem sofrido por não ter ninguém na área em alguns momentos, né? Então, essa é a minha opinião e um pouco da minha colocação sobre o trabalho do Dorival, que não é um trabalho ruim. A gente precisa salientar que o Dorival, ele não tem, até hoje ele não teve o elenco 100% à disposição. Sempre trabalhando com um terço dos jogadores no departamento médico, devido ao erro no início da temporada. Então, na minha opinião, o trabalho do Dorival não é um trabalho ruim, mas ele precisa ser mais simplista, precisa fazer o básico para que o Ceará possa crescer cada vez mais. Já estamos com o alerta ligado, porque estamos na zona de rebaixamento da Série A e precisamos vencer. Vencer em casa, vencer fora, precisamos colocar a bola para dentro, precisamos dos jogadores recuperados para que possamos fazer grandes partidas. Que é o Alisson para o canal 2x1, aqui não tem empate. Valeu!